Bom, eu quero saudar a todos vocês com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus esteja invadindo o teu coração, a tua vida, e você tenha algo todo especial nesta meditação que faremos nesse instante. Eu estava lendo hoje sobre o valor e o poder da oração. Estar em oração é algo assim tão sublime, tão especial, que nós desconhecemos o poder que ela tem, desconhecemos o Deus que nós temos. Por mais que a gente fale que o nosso Deus é grande, a gente se surpreende a cada instante, quando a gente se aproxima dele, quando a gente o conhece cada vez mais. E eu estava lendo e vendo Abraão, quando Abraão chega para Deus, e ele pega e fala assim: olha, Senhor, eu não tenho descendentes. E Deus tem uma conversa com ele, e esta conversa que Deus tem com ele, Deus fala: olha, vem aqui para fora, vai nascer um descendente de você. Olha, conta as estrelas do céu, se você as pode contar. Conta as areias, se você as pode contar. Desse jeito será a sua descendência. Olha, você vai ter um filho que é teu, com sua esposa. E ele fica feliz aquela hora, entra uma alegria no coração dele. E depois nós sabemos a história, que ele, já idoso, a sua esposa idosa, tiveram aquele filho que tão almejado pelo casal. Mas a gente vê uma outra pessoa orando e falando com Deus. Davi me faz lembrar uma coisa tão linda. Davi, muita gente fala do pecado dele, mas a palavra de Deus diz que ele era segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas ele se arrependeu e ele não voltou a pecar mais. Quando a gente se arrepende e não volta mais, confessa o pecado, o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. E Davi chega no Salmo 51, no versículo 10 e 12, e ele faz uma oração, e a oração ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e agradável a ti. Renova o meu espírito. Não me lances fora da tua presença. Olha que oração linda, ele pedindo para Deus tirar aquele coração pecaminoso e fazer um coração novo. É uma das orações que nós devemos fazer diariamente ao Senhor. Pecamos, cometemos às vezes falhas que não deveríamos, mas ir ao altar de Deus, falar com Deus e pedir a Ele: cria em mim, Senhor, um coração novo. Dá, Senhor, um coração novo, um espírito renovado. E o Senhor faz isto. E a alegria sobrevém quando o Senhor muda a história, porque a oração, tudo pode mudar através da oração. Eu estava lendo em 1 Samuel, Ana, uma mulher amargurada, triste, estéril, sem poder ter filhos, mas a rival dela, Penina, dava filhos ao seu marido e ela não podia ter filhos. Mas ela um dia, ela descobriu o lugar que ela poderia falar com Deus. O marido dava tudo para ela, mas não era suficiente, ela queria um filho. E o que aconteceu? Ela foi ao altar de Deus, e chegando no altar de Deus, ninguém sabia o que ela estava pedindo. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 1, que Ana só falava com o coração. No versículo 13, só os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz. E até o sacerdote a teve por embriagada. Sabe que quando o homem não vê o que você pede, Deus vê.
quando você fala com o teu coração com Deus, Deus muda a história da tua vida. E o sacerdote, ele até a repreende, porque ela chorava, porque ele sentiu que ela estava bêbada. Mas ela falou: não, Senhor, eu estou amargurada de coração. E eu quero dizer uma coisa: Deus encobriu ao sacerdote a amargura daquela mulher, mas ele deu uma palavra para ela, e ele disse para ela no versículo 17: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E é tão lindo que diz o texto do versículo 18, que ela saiu dali, comeu, e o seu coração já não era mais triste, já havia alegria no rosto dela. Por quê? Porque ela foi com o coração falando ao Senhor, ela foi com os lábios ali, só ela e Deus mudou a história da vida dela. E ela ali mesmo, ela fez um voto: Senhor, olha, o filho que o Senhor me der, eu vou devolvê-lo a ti. Olha, Senhor, ele vai te servir. Ela prometeu que aquele jovem seria alguém para servir ao Senhor, e foi o profeta Samuel. Então eu quero dizer para você que quando você vai ao altar de Deus, você pede ali ao altar de Deus, algo novo começa a acontecer na sua vida. Mas vai com o coração quebrantado, coração contrito. Deus ouve, o Senhor atende a oração. Mas eu quero dizer de uma outra oração, agora lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, em São João 17, Jesus, o próprio Deus, orando, ele começa com os seus discípulos a ensinar a oração do Pai Nosso. E se nós fôssemos falar aqui tópico por tópico da oração que Jesus nos ensinou, seria uma oração assim que daria para a gente ficar hoje à noite, à tarde, amanhecer o dia, de tantas coisas lindas que tem no capítulo 17, Jesus ensinando a orar. E ele começa: Pai Nosso que estás no céu. Ele não começa com pedido para outra pessoa, a não ser Pai Nosso que está no céu. Então você tem de começar a tua oração sempre falando com o Pai Nosso, com aquele Pai que criou os céus e a terra. Mas em Atos, em São João 17, capítulo 19 ainda, Jesus começa a orar pela gente, por nós. Ele ora por nós. Então ele fala: Senhor, aquela hora eles estavam ensinando a orar. Depois ele orou pelos discípulos e orou por mim e por você. Então eu quero dizer para você, você é um privilegiado, porque Jesus orou por você, porque ele disse assim: olha, eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Então se você crê em Jesus, Jesus orou por você. Em Atos, capítulo 7, versículos 57 a 60, tem a oração de Estevão. Estevão, na hora do apedrejamento, que ele estava sendo morto, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Jesus falou na cruz, Estevão fala de novo. Então, isso daí é uma lição para mim e para você. Devemos viver em oração. Os profetas, os grandes oraram. E além de tudo isso, ele disse: perdoa, porque não sabem o que fazem. Muitas pessoas não sabem o que fazem. Se soubesse, jamais fariam tantas coisas, tantos pecados, maltratariam outros, fariam injúrias, mentiriam e coisas tremendas que desagradam a Deus. Mas eu quero falar para você que nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, na hora que você estiver ouvindo esse vídeo, que
Que o Senhor possa abençoar a tua vida e você possa falar: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tal qual Davi falou, fale você também. Jesus abençoe tua vida. Fique na paz que só Jesus Cristo dá e o mundo não pode tirar. Fica com Deus.